Boa tarde, é um feriadão e hoje nós vamos falar de mulher. Então nós vamos falar da nossa força do feminino e aonde nós vamos, onde nós nos perdemos com esse feminino. Então sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, porque a gente está falando vamos falar do feminino, mas nós estamos falando de uma força maior, né? Porque quando a gente fala do feminino, automaticamente nós estamos falando do masculino. E é isso que eu quero que a gente comece a compreender a partir de agora, porque sem a força deste masculino, nós criamos ou um excesso ou uma falta de nós. Quando a gente fala do feminino, a gente só pode trazer coisas magníficas, interessantíssimas da criação. Porque quando a gente fala de mulher, a gente está falando dessa delicadeza, nós estamos falando da procriação, a gente está falando da sensibilidade, a gente está falando da espera, né, que tem muito a ver com a paciência, a gente está falando da amorosidade, de uma compreensão que vem de dentro. É isso que nós estamos falando do feminino. E tem uma coisa que a gente aprende ao longo do caminho, e uma coisa que a constelação me ensinou, que é assim: a mulher vem de dentro, como eu acabei de dizer, ela vem do coração. Ela vem dos sentimentos que nós temos, que nós aprendemos a ter. Todos os sentimentos foram aprendidos através dessa mãe, dessa mulher que nos gerou, que nos trouxe. E aí, nós estamos falando também do masculino. E o que é o masculino? É a cabeça, é os pensamentos, são os impulsos para viver. Então, é um casamento perfeito. São duas conexões de duas forças que nos fez ser o que somos. Então, não dá para uma ser melhor do que a outra. E por que eu falei da mulher com delicadeza? Por que eu falei da mulher com amorosidade? Porque ao longo do caminho, nós fomos nos perdendo ou achando demais esse masculino. E essa força que é esse feminino, ela gera às vezes uma grande confusão. Então vou dar um exemplo. Quando nós nos tornamos mães, então a gente cuida da casa muitas vezes, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, a gente cuida do trabalho, a gente cuida de várias coisas. Aí a gente fala assim: eu dou conta de tudo. Algumas mulheres falam: eu dou conta de tudo. Conta de tudo o quê? Porque não dá para ser tudo ao mesmo tempo e dá para fazer tudo muito bem feito. Algumas coisas ficarão perdidas. E sabe uma das coisas que fica perdido nessa história? É exatamente eu. Porque, vamos pensar, uma mulher só para cuidar de tudo isso pensando que a gente tenha hoje, na atualidade, poucos filhos. Imagina antes, que as mulheres tinham mais disponibilidade de ter mais filhos. Então veja só, o que a gente cria? A gente cria essa força, né? Essa coisa dominadora, essa coisa de criação, de cuidado, e é magnífico. Isso está em nós quando nós somos desde pequena, né? Dá uma bonequinha para a criança, ela balança a bonequinha, uma coisa instintiva, né? E é muito lindo isso. Só que aonde a gente se perde? Quando a gente quer se colocar num lugar que não nos cabe. Que é essa coisa dessa força que a gente esqueceu, que chama masculino. Então, por que muitas vezes, hoje é muito comum as mulheres dizerem que tem enxaqueca? O que é a enxaqueca? Em algumas, não estou dizendo que é uma regra para todo mundo, mas em alguns casos é o excesso de pensamento, ou seja, um pai, um masculino, que não é aceito de alguma maneira. É como se
a pressão das emoções da mãe, do feminino, impedisse que você pensasse coerentemente. E uma das coisas que a gente costumamos fazer é justamente o quê? A gente pega o filho e é nosso. E o pai? Como é que você fez primeiro? Como é que você fez esse ser sem um pai? Então, hoje, mulheres independentes, e nem precisa ser independente, às vezes, a gente pega o nosso filho pra gente e diz que não precisa do pai. E aí, o que acontece no meio do caminho? Então, são mulheres que têm uma dificuldade imensa, por exemplo, de receber a pensão do pai do filho, ou da filha, que seja. Por quê? Porque ela se coloca tão à frente e tão importante, tão necessária, que é como se ela dissesse inconscientemente, olha, o que vem de você não fará falta. E aí ela briga a vida inteira com esse homem, porque ele não faz o papel de pai. Só que ao mesmo tempo, ela não se coloca, não se permite que esse pai faça o mínimo, que às vezes o mínimo é só pagar a pensão. E que para quem tem filho, né, filho separado, sabe que é importante a pensão, inclusive, dependendo do valor, mas não é isso a questão. Nós não estamos falando de sabedoria. Nós estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando na verdade, desse pai se tornar presente. Agora, quando a gente fala desse pai se tornar presente, a gente está falando também quem é esse pai? Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Como ele foi constituído para que a gente exija tanto que esse homem se torne presente como pai, sendo que muitas vezes ele nem pai ele teve. Então veja, nós temos as nossas carências, né, como filha, muitas vezes. E aí a gente se une a alguém e quer que esse homem traga para nós tudo aquilo que a gente não teve com o nosso pai, por exemplo. E esse ser, homem, ele está aprendendo com você, às vezes, a ser homem e a ser pai. Se houve um rompimento, uma separação, pior. Porque como tem alguns homens que se separam e parece que separou da mulher, separou dos filhos e acabou. Mas isso é uma questão interna dele. Como é a história desse homem? Ele teve pai? Ele teve família? Como foi essa família? Então, agora nós estamos falando de quê? De um homem, de um ser humano, que teve as suas questões. Ah, mas agora meu filho fica por isso mesmo, porque ele é humano? Sim. E aí, como é que a gente pode fazer para tentar amenizar isso? A primeira coisa, a gente precisa voltar para o nosso lugar de mulher, que é a história da sensibilidade, da compreensão. Ah, então eu volto a ser passiva? Não. Você volta a ser inteligente. Você volta a compreender no sentido mais amplo. E lembrar como lá atrás você se apaixonou por esse homem, ou esse homem foi só uma aventura de uma vez, uma única vez, tal. E aí você poderia, eu não sei como é que você faz isso, mas uma das formas é assim, como eu posso me comunicar com esse homem? Porque esse homem é para sempre, por mais que eu não queira e não mereça uma pessoa como ele, né? Agora nós estamos falando de dois aspectos. Nós estamos falando de um homem que é perigoso, que aí a gente não tem nem acordo nessa história, porque é um homem perigoso para mim ou para o meu filho. Não são desses que eu estou falando. Estou falando de alguém que temos como negociar, tanto no sentido financeiro, como negociar as visitas e tentar flexibilizar aquilo que eu preciso e aquilo que o meu filho precisa. E precisa no sentido daquilo que o pai pode oferecer. Porque nós temos aí o pai ideal, a mãe ideal e a mãe e o pai real, que são os nossos pais. Então, quando nós ficamos muito idealizando demais um pai, idealizando demais uma mãe, nós saímos do real, da possibilidade e principalmente do reconhecimento. Porque se eu quero um pai mais presente, meu pai trabalhava muito, já estou sofrendo. E aí o que eu faço com como é que eu coloquei para dentro esse homem
sendo que eu achei que esse homem estava muito ausente. Uma das coisas que a gente faz é primeiro procurar um homem igual meu pai. Aí fala, ai, Deus me livre, né? Mais ou menos. Às vezes a gente encontra um parceiro ou uma parceira justamente igual a mãe ou igual ao pai, que é justamente aquilo que você precisa para evoluir, para melhorar. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de novo de sair desse lugar de pequeno, de infantil, e se tornar grande e conseguir enxergar esse pai, ou melhor, enxergar este homem que está ao seu lado. E aí, quando a gente fala, alguém perguntou como é que a gente sai do excesso do feminino. Não existe excesso de feminino. Existe sim você tentar suprir uma parte que nunca vai te caber. Não cabe, homem e mulher. E nós precisamos de homens, para ter um filho nós precisamos de um homem e de uma mulher, de uma mãe e de um pai. Então, a gente vai falar de uma coisa que infelizmente acontece e é muito comum, até por esse desequilíbrio, essa falta de pai ou essa falta de mãe, que algumas mulheres ou nós mães fazemos. Então, a gente tem uma boa intenção incrível de suprir dos nossos filhos tudo que falta nele. Então não tem o pai, então agora eu vou ser a super mãe. Eu vou dar tudo pro meu filho que ele tem, o que ele precisa e tudo que esse pai não deu. Isso é impossível, porque o pai faz um papel, a mãe faz outra. Quando a gente entra nesse lugar, a gente faz uma coisa que chama desqualificação. A gente desqualifica e exclui este homem do lugar de pai. Bom, às vezes, em dado momento, nós fazemos isso porque nós também não tivemos os nossos pais. O nosso pai, no caso, né? E muitas vezes nós fazemos isso porque o nosso pai também foi maravilhoso. E aí a gente entra na comparação do meu marido ou do pai do meu filho, e aí a gente tenta criar um pai maravilhoso para o filho e tem um pai maravilhoso na tua cabeça. E aí você começa a fazer as comparações e vai cindindo com esse pai do seu filho. Agora, vamos voltar um pouquinho antes. Que assim, como é que você se preparou para ser mãe? O que a tua mãe dizia também do seu pai? E quando a gente fica na exclusão, ficamos sem pai, falta uma parte de nós, que é esse masculino. Esse masculino que muitas vezes é prático. Que é prático, né? Então, não deu certo, vambora, acabou, vambora. Que às vezes fala, você é frio, né? A gente fala, briga muito, que se queixa muito, os homens são muito frios. E às vezes a gente precisa um pouco dessa praticidade, até para sobreviver e caminhar e dar continuidade à vida. E muitas vezes a gente vê isso como algo negativo, porque a gente fica demais nas emoções, nos sentimentos. Por que o homem se cala e a mulher fala? Porque ela precisa extravasar os sentimentos. O homem guarda e a mulher extravasa. Em alguns casos, claro, não é todo mundo é assim, né? Porque cada um é um. Mas veja só, nesse momento que a gente tá falando dessa exclusão, né? Que a gente tira esse homem porque nós somos melhores. A gente começa no princípio que falta algo em mim. Falta algo em mim. E como é que eu preencho esse algo que falta em mim? Então vamos lembrar de novo. Mamãe desqualificou meu pai, porque este pai, ou melhor, este marido não era bom para ela, não era presente, não era carinhoso, às vezes era um alcoólatra, às vezes era um homem que não falava muito, que não demonstrava sentimentos e foi criando carências nessa mulher que era sua mãe. Então, nós crianças, nós filhos, a princípio nós olhamos para o mundo com os olhos da nossa mãe. Então, imaginando esse pai ausente, esse pai frio, esse pai não muito amoroso, não muito atencioso, nós passamos a olhar o mundo
e os homens dessa mesma maneira. E mais, se essa mãe criou essa forma de olhar para os homens, nós passamos a olhar o nosso pai não como pai, mas como marido da minha mãe. É o marido da minha mãe que eu não gosto. Inclusive, eu brincava com a minha... Brincava, brincadeira sem graça, agora eu reconheço. Eu falava, o seu marido chegou. Eu falava pra minha mãe, seu marido chegou, fala pro seu marido. Então, na verdade, eu estava com raiva do marido da minha mãe que eu olhava. Porque se eu pensar, e eu penso muito isso hoje, meu pai não estava fazendo nada pra mim. Meu pai nunca me bateu, meu pai nunca me maltratou. Mas a relação que ele tinha com a minha mãe era diferente. Só que, infelizmente, durante todo o tempo, eu só tinha o olhar desta mãe que dizia: seu pai é isso, seu pai é mulherengo, seu pai faz isso, seu pai deixou a gente, seu pai não deu isso, ele gastou dinheiro com isso, não gastou. E você vai criando aquela fantasia, e você, como pequeno, você parece que você não consegue enxergar, não consegue mesmo, né? Que a mãe tá falando, e a mãe é o quê? É autoridade máxima para uma criança. E ela acata, a mãe não mente, a mãe só quer o seu bem, a mamãe te ama, e você toma tudo aquilo. E tomando tudo aquilo, você cresce com essa ideia que esse pai, marido da sua mãe, é um homem mau, inclusive para você. E não é, né? Depois, quando você cresce e toma ciência, você vai percebendo que essa é a história contada da sua mãe, não a sua história. Mas até então você sofreu muito. E tomou a vez, né? Porque você sai do lugar de filho ou de filha e se torna igual à mãe. Igual à mãe, olhando este homem com o olhar do mal. E demora muito tempo para a gente desmistificar esse sentimento e esse pensamento em relação ao pai. Só que nós vamos para a vida. Aí o que nós encontramos? Primeiro, se você deu sorte e tem uma força interior, que ao mesmo tempo que você não gosta do pai, mas você não gosta do pai, não, você não pode gostar do pai, numa figura masculina, porque ela foi enfraquecida, tirada, recusada, você, ao mesmo tempo, você ama aquele pai, porque a mentira é contada até um certo ponto, e aí você tem uma parte sua que você pegou ali do papai, e aí você vai pro trabalho. Só que, geralmente, quando a gente vai com esse pai mais ou menos pela metade, ou só um pouquinho, a gente ou trabalha demais, se sacrifica demais no trabalho, ganha pouco, se mata e não é reconhecido, porque falta uma parte sua. Falta a parte do pai, que é essa parte do masculino, que o trabalho representa essa racionalidade, esse sentimento de criatividade, de pulsão, de decisões, que faltou, que a mãe lá atrás disse que não era bom. Claro que ela não fez isso com maldade, porque ela também não sabia como lidar com esse homem, porque ela também é uma criança, uma menininha que não sabia lidar com as emoções dela, com o sentimento dela e com o homem, que é pior. Então veja, a gente vai repetindo a história. E reconhecer um homem, gente, é um treino que a gente faz todos os dias. Porque a gente vem de uma história de passividade em relação aos homens, onde os homens massacravam, nos humilhavam, nos subjugavam e diziam o que nós tínhamos que fazer, o que nós não tínhamos que fazer. É exatamente como nós fôssemos um objeto. Porém, hoje, nós saímos de um extremo a outro extremo. E o ponto de equilíbrio é que a gente resgate os dois lados. Porque, claro, ainda existem homens que fazem mal, homens que abusam, homens que causam realmente mal. Mas, se nós não darmos conta de que nesse exato momento o homem que está ao seu lado não é mais esse homem, e que você pode criar uma parceria, porque a gente nem permite uma parceria, porque a gente está treinado para não olhar com bondade e amorosidade para esse homem. Nós somos treinados por uma mãe a não olhar. Então nós temos uma imagem distorcida, e que o que acontece conosco? A nossa imagem fica distorcida. É como se a gente nos olhássemos no espelho e sempre ficasse com aquela sensação que falta algo. E falta realmente.
que é essa nossa parte masculina, a gente recuperar e reconhecer o masculino em nós. Ah, mas agora você é mais masculino? Não, nós somos as duas coisas, porque eu sou o pai e eu sou a mãe. Eu sou meu pai, eu sou a minha mãe. Quem é o melhor? Não existe o melhor, os dois são. Os dois foram para que eu fosse concebida. Então a gente pode olhar para esse pai mal e para essa mãe mal, ou a gente pode olhar simplesmente no sentimento de gratidão à vida. Porque tem pais e mães que não tem nem como conviver, e isso é uma verdade também. Que são pessoas que têm um desequilíbrio tamanho que ficar próximo desse pai ou dessa mãe iria causar muito mais estragos. Mas a gente está tentando ir por um caminho que é o tal do reconhecimento. O reconhecimento do que eu sou. O reconhecimento da parte que eu excluí de mim e que me causa tanto vazio. O que te falta? É mãe ou é pai? Porque às vezes a gente teve uma confusão também com a mãe, fomos criados por um pai, e aí a mãe, coitada, a mãe, ela é desqualificada completamente quando um homem, com raras exceções, cuidam dos seus filhos. E é lindo também, porque é uma força também que esse homem tem para criar esses filhos. Só o que ele faz com essa mãe? Ou quando ele fica viúvo, ou quando uma mulher realmente não dá conta e deixa os filhos e vai embora. Quando ela não dá conta desse homem e vai embora com outro homem. O que esse homem também diz dessa mulher? Que é a história que a gente vê, a história real. E até o ponto que você tem a coragem ou de ir lá conversar com essa mãe e ouvir a história dela. Qual foi o motivo, qual foi a razão que ela às vezes possa ter te abandonado. E o bacana é que você é sempre surpreendido se você tiver a coragem de apenas ouvir a história dela sem cobrar nada. Porque a nossa criança, ela quer de verdade cobrar. Ela quer requisitar algo do passado que não dá mais para colar. E aí, quando a gente fala dessa coisa do reconhecimento em nós, desse vazio que vai gerando a insatisfação na vida, a gente está falando da identidade que foi nos dada e criada. Então eu sou filha de Lourdes e eu sou filha de Zezinho. Então quando eu olho e vejo, nossa, tem coisa que eu sou o meu pai, nossa, eu lembro que meu pai falava isso, eu lembro que minha mãe dizia isso, sem julgamento, é maravilhoso. Porque algo te acalenta tão forte dentro de você, porque você pode ser o terceiro elemento, que é a soma de um pai e de uma mãe. E aí você começa a ter a força de ser você. Essas pessoas que, por exemplo, não conseguem ter um relacionamento saudável ou um relacionamento duradouro, falta algo. Falta tomar de verdade essa mãe, do jeito que foi, ou esse pai do jeito que é, sem julgá-lo, que essa é a parte mais difícil. É a gente se render ao pai e à mãe que a gente tem. A gente fica criando uma ilusão que meu pai deveria ter feito isso, minha mãe deveria ter feito isso, ou não deveria. E aí vai passando o tempo, você fica com essa queixa e veja que é esse momento que a mulher se masculiniza. Ela fica racional demais, ela fica vingativa demais, ela fica agressiva demais e ela perde essa beleza, essa generosidade e essa amorosidade que é do feminino. O homem também não pode? Claro, os homens também são tudo isso, mas isso é uma característica que é mais do feminino, que a gente perde no meio do caminho, porque nós somos feridas. Foi tirado de nós algumas vezes esse outro lado. E aí a gente exagera nesses aspectos porque justamente nos falta. É como se a gente quisesse, ao mesmo tempo eu não tenho um pai, eu não tenho essa parte masculino, mas eu sobreponho o tempo inteiro. É como se eu colocasse na minha frente o tempo inteiro com essas atitudes este pai, este homem que me falta. E aí não tem a ver com um sentido sexual, uma conotação sexual. Tem um sentido de como você se comporta no mundo.
Se é um tanto mais agressivo ou se é um tanto mais gentil. E é isso que a gente precisa resgatar em determinados momentos, quando a gente está em excesso. Porque se eu estou em excesso, eu estou em desequilíbrio. Porque o que nos conduz é a falta do pai, o excesso da mãe. Ou ao contrário, é um excesso de pai e uma falta de mãe. Então, quando a gente fala dos homens, por exemplo, um homem que tem excesso de mãe, que é essa mãe que cuida, faz tudo, pensa, o que acontece com o masculino dele? São homens mais frágeis, homens que demoram a tomar decisões, que ficam muito tempo lá no lugarzinho, né, no cantinho com a mãe, e se relacionam, fica lá namorando 10, 15 anos com uma namorada, porque não consegue, parece, que sair desse ninho para ir para o mundo. Porque quem empurra para o mundo é o pai, é a energia do masculino. Então, começar uma coisa e não terminar pode ser a força do masculino que está te faltando, que é o impulso, que é um sentido de você não temer o que está fora, não temer o mundo, a quantidade de possibilidades que o mundo traz, de bom e de ruim. É como se você não fosse, como falta essa parte, como você não fosse aguentar. E na verdade, é só olhar para, às vezes, essa força que já está presente em você. Porque a gente tem uma sensação que eu tenho que ir lá e falar com meu pai, ir lá pedir perdão para o meu pai, ir lá dizer a ele que eu amo. Na verdade, ele já está em você presente. A sua mãe já está presente em você. Então, a gente fica procurando algo fora que já está dentro em você. Você não é a ex-filha do fulano ou da fulano. Você é a filha deles eternamente. Então, saber disso é poder criar aquilo que você acredita que pode criar. Porque nós somos o terceiro elemento, nós somos a criação de dois seres. E aí quando a gente toma exatamente essas duas partes e tomamos a nossa identidade, a gente começa a criar de verdade outras coisas. Quando eu tomo as duas forças em mim. Quando eu não tomo essa força em mim, ou eu vou copiar a minha mãe, que é ter um relacionamento insatisfatório, começar uma faculdade e não terminar, nunca fazer as coisas que eu gosto sempre fazendo para os outros. E aí eu fico percebendo que eu estou fazendo igual a ela. Então veja, o que você tem feito que é seu, que é uma criação tua, que é a soma de algo que te compôs como mulher e como homem, ou como homem, como mulher. Então veja só, que a gente possa olhar os excessos que nós somos criados. Excesso de mulher, excesso de homem, ou a falta. E aí é que tá. Nós precisamos perceber que ao longo do caminho pode ser que faltou, mas pode ser que teve muito de outra coisa. Então vamos unir essas duas partes. E aí a gente fica no todo. E aí você fica na vida que te cabe, na vida que é possível. E isso é maravilhoso, porque é uma vida que é possível. Então vamos somar essas duas partes sem julgamento. E vamos aprender a não destruir as coisas que a gente não gosta. A excluir as coisas que a gente não gosta. Muitas vezes é claro que a gente precisa eliminar o passado, eliminar pessoas, eliminar no sentido positivo, né? Eliminar coisas que não nos fez bem. Mas sem o reconhecimento, sem o motivo, você passa desapercebido. Então, quando a gente passa por uma provação, seja ela qual for, é importante a gente olhar para a dor. É importante a gente olhar para essa causa. E qual é o sentido maior para que um obstáculo chegue até você? Então, quando a gente fala de um pai ausente, às vezes, nós estamos falando de um pai, de uma força que a gente precisava para construir o nosso próprio destino, para sermos o que somos e cada vez melhor. Agora, se nós continuarmos nos colocando como vítima, como não tive isso, não tive aquilo, realmente nós continuaremos no vazio.
E lembrando, o seu pai ou a sua mãe está presente em você, você querendo ou não. Isso não é uma condenação, pelo contrário, é uma força que está em você. Quanto mais eu negar isso, mais eu vou ficar colocando essa parte que eu excluí como negativo. E não existe negativo ou positivo de pai e mãe. Existe, isso me serve, isso não me serve. E eu faço uma nova escolha. Não porque ele não fez, não porque ele é mau. Porque eu percebo e enxergo que isso não funcionará na minha vida. Mas sem julgamento. Sem julgamento. Porque quando você põe o julgamento, você se coloca acima do outro. Se colocou acima do outro, principalmente do que respeita a pai e mãe, você acabou de sair do seu lugar. Pai e mãe, nós sempre seremos menores. Pai e mãe são aqueles hierarquicamente que estão acima de nós. E eles escolhem o seu próprio destino, o seu próprio caminho. Para que a gente possa de verdade dar o próximo passo para a prosperidade, para os bons relacionamentos, para as coisas que a gente quer viver, nós temos que trazer em nós essa força do jeito que é, sem o julgamento, e tomar o nosso lugar de filho pequeno e devolver ao pai e à mãe aquilo que lhes pertence. Porque, como eu disse, os sentimentos que a gente foi colocado são os sentimentos e emoções da nossa mãe. As dores dela, ela que nos ensinou isso. Ensinou por amor às vezes. Mas só que você já cresceu e agora você já é capaz de fazer novas escolhas, novas compreensões. Então a gente devolve o óculos da mamãe e enxerga na amplitude que você é capaz de ser. Porque você é homem e você é mulher. Você é masculino, você é feminino. E a mesma coisa do pai. Esse pai foi isso, fez aquilo. Está na hora de você também deixá-lo. A falta que ele fez. E dizer a ele, pai, você me fez muita falta. Só que eu resolvo agora. Independente do que você não tenha me dado, eu vou seguir em frente. E isso é tomar a tua força. Eu sei que não é tão simples, às vezes, fazer isso. Mas é um treino no nosso caminho. Para que a gente siga o nosso negócio, a nossa vida. E pare de desculpa. Então, hoje eu gostaria de fazer um exercício com vocês, se assim vocês o permitir. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos um pouquinho. E traga à sua frente, em primeiro lugar, a sua mãe. E olhando de baixo para cima para sua mãe, diga para ela, mãe, você me deu tudo. Me ensinou como olhar todas as coisas. Porém, esse é o seu jeito. Seja muito ou pouco, eu deixo com você as suas escolhas e os seus sentimentos e emoções. E agora eu sigo as minhas próprias emoções, os meus próprios sentimentos. E me abençoe, que agora eu tomo o meu masculino, através do pai que você escolheu para mim, e sigo os pensamentos, os meus próprios sentimentos, que vêm também do meu pai. Faça uma reverência, agradecendo tudo que é a sua mãe, tudo que foi. E deixe com ela o que é dela. Agora, olhando para o seu pai, de baixo para cima, diga para ele, pai, eu tomo a vida que vem de você, do jeito que foi, do jeito que foi possível ser. E tudo aquilo que me faltou, que vinha de você no longo da vida, eu me rendo agora de continuar
procurando, de procurar cobrando dos homens aquilo que você não me deu. Agora de verdade, eu sou a sua filha ou o seu filho e tomo um masculino que já está presente em mim e sigo agora as minhas escolhas e vou me preencher de tudo aquilo que me faltou. Faça uma reverência ao seu pai e deixe fluir os seus pensamentos. E agora, com a força do feminino e do masculino, com a delicadeza e a força, com os sentimentos e os pensamentos alinhados, você segue no seu objetivo, para que mais e mais você seja você, não mais pela metade, na inteireza de ser do jeito que você é. E do jeito que você é o jeito certo. Meninas e meninos, eu agradeço pela oportunidade. E lembrando, para que vocês me assistam, quem não teve oportunidade de ver direito, se falhou a imagem, nós estaremos no YouTube. E tem vários vídeos meus lá no YouTube que a gente fala de vários assuntos. Então, dê um oizinho, assista as nossas lives que estarão todas no YouTube, que é legal, tem alguns assuntos que vão sendo complementares, alguns exercícios que estão lá. Então, quem puder, continue assistindo no YouTube. E repasse para os seus amigos. Às vezes uma conversa, uma palavra pode fazer tanto sentido para alguém. Então, se foi legal para vocês, repasse esses vídeos no YouTube para os seus colegas, para amigos, irmãos, pais, porque muitas vezes a gente precisa desse acalento e mais, né? A gente precisa aprender e aprender é o tempo inteiro. Grande beijo e até o próximo encontro. Olá!